Olá pessoal, e hoje aqui é dia de apresentar o Nine Lives. Nine Lives é um jogo japonês que foi lançado em 2015, né? E que em 2022 teve essa nova versão aqui, agora em inglês, que foi lançado no mercado internacional. Um dos autores é o Taiki Shinzawa, que é um coautor do Maskman, jogo que também tem vídeo de regra já no canal. E é um jogo de vaza também. Vamos mostrar aqui o que tem na caixa. Temos aqui o manual, já em inglês, né? Nós temos aqui uns tokens de gatinho, né? Esse jogo ele foi lançado no Kickstarter, então a versão do Kickstarter ele tem os tokens de madeira, que ficaram bem bonitinhos. É um jogo de 3 a 4 jogadores, né? Por isso nós temos aqui 4 gatinhos. Nós temos aqui uns cubinhos, né? Cubinhos de madeira, marcar pontuação e tudo mais. Nós temos também mais tokens. Aqui é o token de jogador inicial. E também os tokens representando as cores dos jogadores. Daqui é mais para identificar os jogadores. E finalmente aqui nós temos também esse é um tokenzão aqui, que é para marcar a pontuação, né? Pontuação do jogo. E temos aqui também um tapetinho, né? É bem legal isso aqui, né? É um tapete, tem dois lados, são iguais os dois lados, né? Aqui eu já vou explicar por que funciona isso aqui. E finalmente as cartas, né? As cartas aqui ao fundo, nós temos 4 cores de cartas, fundos diferentes, e a frente, né? Com os gatos. Temos também 4 cores, né? E as cartas vão de 1 até 9. Então são um total de 9 cartas de cada cor. Uma arte bem diferente, né? Mas bem bonito o jogo. Então, vamos mostrar então o setup e as regras de Nine Lives. O setup do jogo é bem simples, né? Você vai colocar o tapetinho e mais um marcador de pontuação no centro da mesa. Cada jogador vai receber o token de gatinho, mais o outro token para identificar o jogador, né? 2 cubinhos de madeira da sua cor. E o jogador inicial, escolhido aleatoriamente, recebe o token de first player. Depois disso, cada jogador vai pegar um dos seus cubinhos e colocar aqui embaixo no tapete, né? Todos os jogadores vão fazer isso. E depois o outro token o jogador vai colocar ali no 0, no marcador de pontuação. E após todos os jogadores terem colocado seus cubinhos aqui embaixo no tapete, né? E o outro cubo ali no 0, no marcador de pontuação, você vai pegar todas as cartas, embaralhar bem e distribuir 9 cartas para cada jogador. Ele é um jogo de 3 a 4 jogadores, né? Uma partida de 4 jogadores você vai usar todas as cartas. Já uma partida de 3 jogadores, você vai retirar todas essas cartas aqui com fundo azul, são 9 cartas, né, de cada. Você retira elas e guarda de novo na caixa. Então, uma partida de 4 jogadores, todas as cartas serão utilizadas. Você vai embaralhar bem o deck e você vai distribuir 9 cartas para cada jogador. As cartas, o fundo da carta não tem nada a ver com a cor do jogador, tá? São independentes, não tem nada a ver isso. Então, uma partida de 3 jogadores, se você tirar as cartas azuis, não quer dizer que você tem a ver com o jogador ali azul. E esse é o setup inicial de Nine Lives. E agora vamos para as regras do jogo. Nine Lives é um jogo de vaza. O jogo terá no máximo 4 rodadas. E a cada rodada os jogadores terão vários turnos onde eles vão baixar uma carta e a carta maior vai vencer. Uma vaza normal. Mas no início do jogo
Os jogadores vão pegar as suas 9 cartas recebidas e vão analisar bem sua mão. Porque eles terão agora que analisar quantas vazas eles irão vencer nessa rodada. O jogador vai fazer uma previsão de quantas vazas ele conseguirá vencer nessa rodada. O jogo possui 4 tipos de cores, né? E cada cor possui do número 1 ao número 9. E sempre a carta maior vence. Existe apenas uma cor que dominante, que é a cor roxa. O roxo é a cor mais forte nesse jogo. Os jogadores então analisam bem a sua mão e aí eles vão ter que definir quantas vazas ele acha que vai vencer nessa rodada. O jogador então vai pegar, começando com o jogador inicial, né? Ele vai pegar o seu toque de engatinho e vai ter que anotar aqui no tapete quantas vazas ele acha que vai vencer. Aqui no tapete existe essa marcação, que tem do 1 até o 4. E aqui dentro existe um númerozinho também que vai do 5 até o 8. O jogador então ele pode colocar o seu gato de duas maneiras. Ele pode colocar o seu gato verticalmente. E aqui, colocando dessa maneira, ele está prevendo que ele vai vencer 1, 2, 5 ou 6 vazas. Se ele colocar o gato na horizontal, por exemplo aqui, ele está prevendo que vai vencer de 1 a 5, 1 ou 5 vazas. Aqui, por exemplo, ele iria vencer 2 ou 6 vazas. Então, o jogador vermelho, por exemplo, ele decide que ele vai colocar o gatinho dele aqui na vertical. Então, ele está prevendo que vai vencer 2, 3, 6 ou 7 vazas. Aí, o jogador à sua esquerda, no caso o jogador aqui azul, ele vai pegar o seu gato e vai fazer a mesma coisa. Agora o jogador ele tem um espaço a menos. Ele não pode colocar o seu gato no mesmo local que o vermelho está. Esse espaço já está ocupado. Ele pode colocar o gato dele, por exemplo, desse lado aqui. Ou até na mesma posição, só que do outro lado. Os espaços ocupados não podem mais ser ocupados. Então, de repente, o jogador azul resolve que vai colocar o seu gato aqui. Nesse caso, ele vai prevendo que vai vencer 1, 2, 5 ou 6 vazas. Já o jogador marrom, ele prevê então que ele vai botar o gato dele aqui. Ele está prevendo que vai vencer 3 ou 7 vazas. E finalmente o jogador amarelo, ele resolve então colocar aqui. Nesse caso, ele está prevendo que vai vencer 1 ou 5 vazas. Então os jogadores colocam no espaço que não estiver ocupado, né? Definindo as suas vazas. A única diferença entre colocar as vazas verticalmente, os seus gatinhos, né, verticalmente ou na horizontal, é que na horizontal você vai conseguir mais pontos de vitória. Você tem menos opções, mas vai conseguir conquistar mais pontos se acertar, né, a quantidade de vazas que você venceu. Já na vertical você tem mais opções, né, mas você vai ganhar menos pontos de vitória. Então essa é a primeira fase da vaza, né? Você vai ter que definir aí quantos vazas você vai vencer nessa rodada. Então, definido essa fase, vamos começar a fase de vazas. Começando com o jogador inicial, que é o vermelho aqui, né? O jogador ele vai ter que escolher uma carta da sua mão e baixar. Ao fazer isso, o jogador inicial está definindo a cor da vaza, dessa primeira vaza. Então, por exemplo, se o jogador vermelho baixar um 5 amarelo, começando com o jogador à sua esquerda, o jogador azul, todos eles terão que baixar obrigatoriamente uma carta amarela, se possuírem. Lembrando que o fundo das cartas, né, ficam à mostra de todo mundo, então todo mundo sabe as cores de cartas que você tem na mão. Então, o jogador azul, analisando a sua mão, ele tem aqui um 8 e um 6 amarelo. O jogador vermelho jogou um 5. Ele então resolve jogar o número 8, uma carta alta, né?
Já o jogador aqui marrom, ele tem um 4 e um número 1. Nenhuma das duas é suficiente para vencer o número 8 jogado pelo azul. Então ele resolve gastar aqui a sua carta número 1. E finalmente, o jogador amarelo, ele tem o 9 e o 7. Ele tem a maior carta amarela. E o jogador amarelo, ele tem duas opções aqui. Ele apostou que vai ganhar uma ou 5 vasas. Então, ele tem que analisar bem se ele quer vencer essa vaza ou não. Até porque ele tem muitas cartas altas. Se ele quiser vencer essa vaza, ele jogaria o número 9 e venceria essa vaza. Mas, se ele resolver que talvez não seja uma boa vencer essa vaza agora, ele pode jogar o número 7. Então vamos imaginar que ele jogou o número 7. E aí então, vamos analisar as cartas jogadas. Nesse caso, o jogador azul jogou a maior carta, que é a carta número 8. Feito isso, o jogador então azul, ele vai pegar o seu cubinho e vai colocar aqui no tapete no número 1. Ele venceu a sua primeira vaza. A carta que o jogador azul jogou é descartada, ela sai fora do jogo. Só que agora o jogador azul ele vai ter que pegar uma das 3 cartas que sobraram, né, que foram jogadas pelos outros jogadores, e colocar na sua mão. Então, sempre o jogador vence uma vaza, ele ganha um ponto, mas ele avança o seu cubinho um ponto aqui no tapete, né? Mas ele adiciona uma carta à sua mão. Então ele tem que pensar bem se vale a pena pegar uma carta alta ou não, porque é muito importante que os jogadores acertem essa previsão, né, de vitórias, quantas vazas ele vai vencer, porque se ele errar, ele vai ter problemas lá na frente. Então o jogador decide e escolhe uma carta para adicionar à sua mão. No caso aqui, nesse caso aqui, talvez, né, o número 7 seja a melhor carta. Ele pega uma das outras 3 cartas que sobraram e as outras cartas então são descartadas. Isso é assim que funciona então uma vaza. O jogador então que venceu essa vaza é que vai começar a próxima vaza. Então vamos seguir aqui no exemplo. O jogador azul que venceu a primeira vaza, ele começa a próxima vaza. Analisando sua mão, o jogador azul, ele apostou que vai vencer 1, 2, 5 ou 6 vazas. Então ele tem que tomar cuidado para não errar aqui na sua previsão. Mas vamos imaginar que ele resolve então jogar aqui um 6 amarelo. O jogador à sua esquerda então, o jogador marrom aqui, ele só tem uma carta amarela. Então ele é obrigado a jogar a única carta que ele possui, que é a número 4, que não é suficiente para vencer o número 6 jogado pelo jogador azul. Já o jogador amarelo, ele também só possui uma carta, que é a maior carta amarela do jogo, que é a número 9. E ele então é obrigado a jogar essa carta número 9. E o jogador então vermelho, ele tem 2 cartas amarelas. Nenhuma deles é suficiente para vencer o 9 amarelo. Então ele resolve ali talvez jogar o número 2. Feito isso então, o jogador aqui, o amarelo, jogou a maior carta, portanto ele coloca o seu cubinho aqui no número 1. Ele venceu a sua primeira vaza. A carta então que o jogador amarelo jogou é descartada, e agora ele precisa pegar uma das outras cartas jogadas. Então ele resolve pegar aqui o número 4 e coloca na sua mão. As cartas restantes também são descartadas. Então, continuando com o nosso exemplo aqui, o jogador amarelo que venceu a última vaza, ele começa essa nova vaza. O jogador amarelo ele apostou que vai vencer de 1 a 5 vazas. Ele já venceu uma, né? Então, de repente ele resolve jogar aqui esse 4 amarelo. Já o jogador vermelho, que apostou que vai vencer pelo menos 2 vazas e não venceu nenhuma ainda, ele gostaria de vencer essa vaza, mas ele só tem uma carta amarela e ele é obrigado a jogar essa carta número 3, que não consegue vencer o número 4. O jogador azul então, ele só tem uma carta amarela, que é a número 7,
Então ele é obrigado a jogar essa número 7. E ele está vencendo agora a vaza. Finalmente o jogador marrom, ele não tem nenhuma carta amarela, né? Ele teria que jogar uma carta amarela, mas ele não tem. Nesse caso então, ele pode jogar uma carta de outra cor. Mas analisando a situação do jogador marrom, ele apostou que vai vencer de 3 a 7 vazas, e por enquanto ele não venceu nenhuma. Então, se ele jogar uma carta azul ou vermelha, por mais que seja uma carta alta, ele perde a vaza porque a cor da vaza tem que ser seguida. O jogador que iniciou a vaza jogou uma carta amarela, então para vencer a vaza você tem que jogar uma carta amarela. Jogando uma carta azul ou vermelha, ele não vence essa vaza, mas ele pode jogar uma carta roxa. A carta roxa é a carta mais forte do jogo, portanto ele foi o último jogador da rodada, né? Se ele jogar uma carta roxa, mesmo que seja número 1, ele vence essa vaza. E ele precisa vencer essa vaza. Ele resolve então jogar a carta roxa número 1. Então, por mais que os jogadores tenham seguido a vaza, a cor da vaza, né? O jogador azul jogou a maior carta amarela, número 7. O jogador marrom jogou uma carta roxa, que é a cor mais forte. E por isso ele venceu essa vaza. Ele consegue vencer aqui a sua primeira vaza. Essa carta então é descartada. E ele pega uma nova carta. Ele resolve pegar aqui o 7 amarelo. As outras cartas são descartadas. E assim são feitos vários turnos de vaza. E se em algum momento o jogador que já tiver vencido 4 vazas vencer a sua 5ª vaza, ele pode colocar o seu cubo aqui, de preferência colocando aqui do lado para não ter confusão. Então quando o jogador vencer a primeira vaza, ele coloca aqui no centro. Se ele vencer a 5ª vaza, né? Se ele tiver vencido assim 4 vazas, ao vencer a 5ª vaza, ele coloca o cubo aqui num dos lados, indicando então que ele venceu 5 vazas. É assim também com a 6ª, 7ª e 8ª vazas. E ao final de um turno em que um dos jogadores ou vários jogadores terminarem sem cartas na mão, essa rodada de vaza então termina. E nós vamos então para a pontuação dessa rodada. Então vamos ver como funciona aqui a pontuação da rodada. Começando com o jogador vermelho. O jogador vermelho, ele tinha colocado o gato dele aqui, né? E ele tinha apostado que venceria 2, 3, 6 ou 7 vazas. E ele venceu 3 vazas. Ele acertou a previsão dele. E como o gato dele está na vertical, ele vai marcar 2 pontos. Ele pega o cubinho dele e coloca aqui no 2. O jogador azul também tem o gato dele na vertical. E ele tinha apostado que venceria 1, 2, 5 ou 6 vazas. E ele venceu 6 vazas. Portanto, ele também marca 2 pontos. Já o jogador amarelo, ele tinha apostado que venceria 1 ou 5 vazas. Ele tem o gato dele aqui na horizontal. Nesse caso, ele marcaria então 4 pontos, porque a aposta dele foi mais difícil, né? E finalmente o jogador marrom, ele tinha apostado aqui que venceria 3 ou 7 vazas, mas ele venceu apenas 2 vazas. Nesse caso, o jogador perde 1 ponto para cada espaço entre o cubo e o seu gato. Nesse caso aqui ele perderia 1 ponto, mas como no começo do jogo ele está com 0, nenhum jogador pode ficar com menos que 0 pontos, então ele continua no 0. Se ele tivesse, por exemplo, 1 ponto, ele perderia 1 ponto, então voltaria para o 0. Então assim que funciona a pontuação de uma rodada em Nine Lives. Então, terminada a primeira rodada, os jogadores vão pegar os seus cubos, colocar aqui de volta, embaixo, na parte de baixo aqui do tapete, pegam os seus gatos de volta e o force play é passado para o jogador à esquerda. As cartas então são reembaralhadas, você vai distribuir novamente 9 cartas para cada jogador. E começando com o jogador inicial, ele vai fazer a sua previsão, né, de quantas vazas ele irá vencer. E
novamente os jogadores fazem a mesma coisa, começa uma nova rodada. O jogo então termina ao final de 4 rodadas, ou quando um jogador atingir aqui 9 pontos ou mais. Então isso aqui foi o Nine Lives, é um jogo de vaza bem gostoso de jogar, é um jogo rápido e um jogo onde os jogadores têm que saber administrar bem as vitórias e também as derrotas, né? Saber a hora de vencer e perder as vazas para não se dar mal ali na trilha do tapete, né? Porque você errando as vazas você acaba perdendo pontos preciosos. Então fica aquele abraço para todos, até semana que vem e uma boa jogatina para todos vocês.